Aí, shalom, ótimo dia para nós, Deus te abençoe. Vamos fazer a nossa leitura hoje. Juízes capítulo 13, pega aí sua Bíblia, sua caneta, marca texto. Bora para juntos lermos a palavra do Senhor. Eu tinha o desejo de fazer essa leitura hoje com vocês ao vivo nesse momento, mas como eu precisei ficar até um pouco mais tarde, fazendo algumas outras coisas, eu fiquei com receio de não conseguir levantar no horário, eu não queria falhar na nossa leitura. Então hoje fica aqui gravado, mas de qualquer forma estamos cumprindo o nosso momento juntos aqui, né? O nosso compromisso. Juízes 13, pega aí para nossas coisas e vamos orar para darmos início. Registrado aqui, camisa do Brasil, nosso país abençoado pelo nosso Pai, pelo nosso Deus. Vamos orar então para darmos início. Pai, muito obrigada por esse momento, pelo teu cuidado. Não cesso de agradecer. Sempre haverá nos meus lábios gratidão por tudo que o Senhor já fez, pela tua companhia diária, pelos livramentos. Ah, Pai, literalmente, a tua presença me basta. Literalmente. Ao entender isso, tudo faz diferença. Porque ter o Senhor é ter tudo. Por isso o Senhor é suficiente. Agora, sem o Senhor, aí sim eu estaria vazia, em falta. Mas o Senhor é tudo para mim. E eu não quero viver um dia sequer sem sentir, sem ter o teu amor, sem ter a tua companhia, o teu cuidado, os teus braços em minha volta. Como eu te amo, Pai. Obrigada porque o Senhor me amou primeiro. Obrigada porque estamos no tempo da graça e a tua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã. Obrigada, Pai. Obrigada porque nada fica oculto aos teus olhos. E em todo tempo o Senhor tem um propósito para nós. E o meu desejo, Pai, é que os teus planos para minha vida possam ser cumpridos. Que até o último dia do meu viver, o Senhor tenha prazer na minha vida. O Senhor se alegre com a minha existência. O Senhor de fato veja cumprir todos os teus sonhos para mim. Que eu possa agradar o teu coração, Deus. E quando chegar o dia em que me apresentarei diante do Senhor, o Senhor de fato fale o meu nome, saiba quem eu sou e esteja esperando tanto quanto eu. E vivemos para sempre juntos. Obrigada, porque o Senhor tem preparado um lugar para nós. Obrigada, porque o teu amor nos constrange. Obrigada, porque mesmo quantas vezes teu povo desde tempos atrás, como vemos nas Escrituras, te procura pedindo bênção, salvação, libertação e depois, por coisas tão pequenas, te deixa. E nós quantas vezes fazemos isso e não enxergamos. E o teu amor, com infinitas segundas chances, nos recebe de novo, nos limpa, nos redime. Ah, Pai, me dá um coração igual ao teu, Pai.
coração que vai me ensinar a amar, me amar e amar quem está do meu lado, amar os meus irmãos, a olhar com os teus olhos, a perdoar com o teu perdão. Ah, Senhor, meu desejo é que o Senhor se agrade da minha vida, mesmo quando eu não abro a boca, nas minhas ações, nas minhas atitudes, no meu viver. Seja honrado, seja engrandecido, seja adorado, seja desejado por quem me vê, que possam querer também te servir. Obrigada por esse tempo, Pai. Obrigada por esse tempo, porque como eu tenho crescido em Ti por conta dessas leituras. Por isso eu entendo quantas vezes parece que vai ser fácil e quantas coisas acontecem para impedir esse momento. Mas nós estamos aqui firmes e fortes, constantes, porque o meu compromisso maior é contigo. Eu desejo mesmo, de fato, um relacionamento íntimo, contínuo. Que o Senhor possa se manifestar com liberdade em nosso meio, não só hoje, mas sempre. A nossa casa é tua, Pai. A nossa família é tua. Haja com liberdade em cada cômodo, em cada família. Seja manifesta a tua glória, a tua graça, a tua paz, a tua presença. Que o inimigo das nossas almas perca a força em nosso meio. Seja diminuído, destruído, derrotado. Que nós possamos ter discernimento avançando rumo aos céus, conquistando territórios, proclamando o Senhor para quem possa ouvir, ajudando vidas que se aproximarem, e não com a nossa sabedoria, mas com a tua através de nós. Eis-nos aqui para sermos facilitadores do seu acesso. Usa-nos como o Senhor quiser. É a minha oração. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Juízes 13 diz assim para nós: o nascimento de Sansão. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Ai, gente, como que eu me envergonho em ler. Mas eu sei que hoje não é diferente. Mas parece que quando a gente se dá conta dessas idas e vindas, é vergonhoso, sabe? Porque é o nosso povo. Mas como eu disse, quantas vezes nós temos essas atitudes e não temos consciência de que estamos fazendo igual? Quantas vezes na sua vida, por coisas tão pequenas, você já se distanciou, tem ido à igreja, tem frequentado, porém não é mais com aquele fogo, com aquela intensidade, com aquele desejo. E aí as coisas de fora começam a falar mais alto do que a vontade de estar na presença do Pai. E muitas das vezes esse estar na presença do Pai, novamente, começa a se acender frequentando sim a igreja, estando sim nas células. Porque a partir do momento que você começa a entrar e estar em comunhão, automaticamente você é movido a estar envolvido com Deus. Na igreja, você é convidado a estar em jejum, participar de um propósito juntos. Na célula, você é levado a orar uns pelos outros, a estar num propósito.
E isso vai te ajudando, te estimulando novamente a estar mais perto do Pai. Na célula, você conhece uma pessoa que está fazendo devocional todos os dias aqui para ajudar a ler a palavra junto. Porque quantas vezes eu tentei sozinha e por não ter alguém para ler comigo, eu não tinha uma motivação. Começava e não terminava. E hoje aqui, como eu aprendo com vocês, como eu aprendo com esse momento. Hoje mesmo eu estava lendo, ontem quando eu fui ler Juízes 12, eu errei na parte aqui, ó, eu li quase 2.000 no versículo 6. E não está escrito quase 2.000, está escrito 42.000. E aí a minha amiga escreveu lá, na minha está 42.000. Aí eu já ia falar, uau, que legal, mais pessoas, né? Aí eu fui ver, falei, gente, mas o meu tá isso mesmo, só 2.000? E eu tinha lido errado. Então a gente aprende junto. Continuando. Versículo 2. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora, ou Zorá, no meu não tem acento, e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem bebida e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu. Aqui na minha Bíblia tá com aquele asterisco na palavra nazireu. E a gente vai ver agora nesse vocabulário que tá aqui. Nazireu, israelita, homem ou mulher que fazia voto de se dedicar ao serviço de Deus por algum tempo ou por toda a vida. Continuando, cadê? Aqui. Versículo 5, né? Desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então a mulher procurou o marido e disse: Um homem de Deus falou comigo. Ele parecia um anjo de Deus, e isso me deixou apavorada. Eu não perguntei de onde ele vinha e ele não me disse como se chamava, mas prometeu que eu ficarei grávida e que terei um filho. E mandou que eu não beba vinho e nenhuma bebida, e não coma nenhuma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus como nazireu por toda a vida. Então Manoá orou ao Senhor dizendo: Ó meu Deus, peço que mandes de volta o homem de Deus que enviaste, para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. Deus fez o que Manoá pediu. O anjo apareceu de novo à sua mulher quando ela estava sentada no campo, e o marido não estava por perto. Então ela correu depressa para o lugar onde ele estava e disse: O homem que falou comigo outro dia apareceu novamente. Manoá se levantou e seguiu a mulher. Foi até onde estava o homem e perguntou: Você é o homem que falou com a minha mulher? Sim, respondeu ele. Então Manoá disse: Quando acontecer o que você falou, como é que o menino deverá agir? O que deverá fazer? E o anjo do Senhor respondeu: A sua mulher deve fazer tudo o que eu já disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de uvas, não vai tomar nem vinho nem outra bebida com álcool e não vai comer nenhuma comida proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disser. Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor e disse: Por favor, não vá embora ainda. Espere
que nós vamos cozinhar um cabrito para você. Se eu ficar, não comerei a sua comida, respondeu o anjo. Mas se você quiser prepará-la, então queime-a como oferta ao Senhor. Manoá disse: qual é o seu nome? Nós precisamos saber para poder prestar-lhe uma homenagem quando acontecer aquilo que você disse. Por que você quer saber o meu nome? Perguntou o anjo. O meu nome é um mistério. Então Manoá pegou um cabrito e cereais e os ofereceu numa pedra ao Senhor, o Deus dos mistérios. Enquanto as chamas subiam do altar, Manoá e a sua mulher viram o anjo do Senhor subir para o céu, no meio das chamas. Gente, que experiência linda, meu Deus! Imagina ver essa cena. Enquanto as chamas subiam do altar, Manoá e sua mulher viram o anjo do Senhor subir para o céu, no meio das chamas. Aí se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Manoá e sua mulher nunca mais viram o anjo. E Manoá compreendeu que aquele homem era o anjo do Senhor. E então disse à mulher: nós vamos morrer porque vimos Deus. Porém ela respondeu: se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceitado as nossas ofertas. Ele não nos teria mostrado tudo isso e nem falado todas essas coisas. A mulher de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Aleluia. E Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Jesus! Ai, que lindo isso! Sentiu que o Espírito do Senhor o dirigia. Que delícia! Pai, obrigada por esta leitura, obrigada por esse capítulo, obrigada por esse tempo, obrigada por esse dia, obrigada por esse momento. Senhor, que tudo que temos aprendido nas tuas palavras, nas escrituras, nos capítulos, nos versículos, são tantas histórias, mas eu sei que tem passagens que já estão marcadas no nosso coração. E eu desejo, Pai, que cada capítulo que lemos, cada história que aprendemos, arquive, Senhor, num lugar onde, quando for necessário, a gente trazer à tona, trazer o conhecimento para compartilhar, para ensinar, para ajudar, para nos direcionar, Pai, faça com que isso nos volte à memória. Porque nós desejamos, Senhor, absorver para aprender, para crescer, para ter direção aqui na terra. Não queremos ler por ler, não permita isso em nosso meio. Se em algum momento estivermos lendo no automático, nos acorde, nos desperte, nos ajude a voltar a ler de novo e a absorver cada ensinamento para nós neste tempo. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigada, Pai. Juízes 13. Que capítulo, que momento que está tendo hoje também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e sentindo tão forte a presença de Deus aqui em casa. Espero que seja assim aonde você está agora também. Então vamos lá, para a gente não demorar tanto aqui. Juízes 13. Opa. Juízes 13 é uma das histórias mais fascinantes e ao mesmo tempo uma história trágica.
capítulo 13 de Juízes é a abertura do arco de Sansão. Aqui não falamos de um herói que foi chamado na idade adulta, como Gideão ou Jefté. Aqui nós falamos de um projeto que começou antes do nascimento. Juízes 13 tem 2 ensinamentos, o pessoal e o que nós compartilhamos sempre, que é para todos nós. E eu sempre compartilho os 2. O primeiro ensinamento dito para mim diz assim: a preparação da mãe. Versículos 3 a 5, o anjo do Senhor aparece primeiro para a mulher, mãe de Sansão, e dá a ela as instruções claras de dieta, de comportamento, e ela precisava se consagrar antes de gerar o propósito. Muitas vezes nós focamos no resultado final, o Sansão forte, o líder, mas nós esquecemos que a qualidade da terra, ou seja, o ambiente onde o chamado é gerado, determina a força do fruto. A gente entende que para uma mulher entregar um resultado extraordinário, seja o projeto, o ministério, ela precisa cuidar da preparação interna, seus hábitos, sua saúde emocional, sua disciplina, sua conduta, seu comportamento, suas escolhas. O sucesso não é acidental, ele é gerado em um ambiente de consagração. O sucesso não é algo acidental, ele é gerado num ambiente de consagração. Que chave! Recebe aí. Eu recebi aqui. Gláucia, você sabe que a missão é maior que o indivíduo. A mãe de Sansão teve que abrir mão de certas coisas. Ela abriu mão do vinho e de alimentos impuros para que o filho pudesse ser um nazireu, ou seja, alguém separado, exclusivo para Deus, desde o ventre. E o propósito exige renúncias estratégicas. Que tremendo. Ensinamento agora para nós aqui. Hoje nós vamos olhar para o início da história de Sansão. E o que chama a atenção não é a força dele, mas a preparação da mãe dele. Antes de Sansão nascer, antes dele realizar qualquer feito, houve uma preparação, houve uma instrução de como viver, do que comer e de como se portar. Que a gente pode extrair disso para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso propósito. Primeiro, a importância do preparo silencioso. Sansão tinha um propósito grande, mas esse propósito nasceu do cuidado e da obediência da mãe dele. Muitas vezes estamos apressados pelo resultado, mas negligenciamos o nosso preparo. Você tem se preparado para aquilo que Deus quer que você gere? Repete o mesmo ensinamento que deu em cima, está compartilhando aqui para todos nós. Segundo, o valor da separação. Ser nazireu significava ser separado. No nosso mundo de hoje, onde todo mundo faz o que quer, Deus ainda chama pessoas para serem separadas, com um padrão diferente de vida. Não tenha medo de viver de forma diferente, se isso for para cumprir o propósito de Deus na sua vida. É isso que eu tenho buscado, é isso que tem queimado em meu coração. 3. Deus se interessa pelos detalhes. O anjo deu instruções específicas. E isso nos ensina que para Deus não existem coisas pequenas. Ele se interessa pelos detalhes, gente. O modo como você cuida da sua saúde, o modo como você cuida da sua família, o modo como você se posiciona diante das tentações, tudo isso faz parte do seu chamado.
que nós possamos entender que o nosso propósito exige um compromisso diário nas coisas simples. Quantas das vezes você tem negligenciado o seu cuidado com a sua saúde, com o seu corpo, com a sua vida, se dedicando a cuidar dos seus? E o Senhor diz aqui para nós que Ele cuida dos detalhes. E isso serve para mim. Quantas das vezes eu abro mão de seguir direitinho? Tô com um pedido ali de exame para levar, eu não levo, porque eu sempre tenho outras coisas para fazer. E hoje eu vejo o quão é importante eu prezar por cuidar de mim, com tanto zelo quanto eu cuido dos meus. E eu quero convidar você a também levar com o mesmo zelo que você tem em fazer pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua casa. Cuide também de você. Preze pela tua saúde, porque se você deseja, como eu, que o Senhor se manifeste na sua vida, que o propósito dele se cumpra, você precisa estar saudável para que isso aconteça. Você precisa ter força no seu corpo físico para que isso aconteça. Então, beba água, se alimente bem, tenha momentos de qualidade com a sua família, cuide das suas coisas, sente, converse, ouça, tome um café com uma companhia agradável, dê risadas, fale coisas boas. O simples tem ficado de lado, né? Que a nossa vida seja um ambiente onde Deus possa gerar algo novo e poderoso, amém? E o resumo para nós entrarmos em ação diz assim: primeiro, uma auditoria de ambiente. O que você tem consumido? Informações, amizades, hábitos? Isso está preparando o terreno para o seu propósito ou é o que está contaminando esse terreno? Segundo, disciplina como oferta. Escolha um hábito que você sabe que te distancia do seu chamado e nesta semana decida consagrá-lo, abrir mão dele como uma oferta a Deus. Que lindo! Quando você começa a fazer, você não vai negar para o Senhor, né? Então, quando você coloca aquilo que estava te distanciando, esse hábito que te distancia do seu chamado, e você consagra ao Senhor, entrega Ele como uma oferta, vai ser mais fácil você conseguir abrir mão do que se fosse por você mesmo, né? Eu, pelo menos, para Deus é muito mais forte. 3. Foco no legado. Você não vive apenas para você. O que você está gerando hoje, os seus frutos, o seu trabalho, o seu exemplo, está sendo preparado para ser algo separado e relevante para a sua geração. Olha, e filhos são todos aqueles que passam pela sua vida. Não são apenas os que são gerados por você. Deus me apresentou muitos filhos e eu sou muito grata a Ele por unir propósitos. Então eu acredito que você também tem vivido isso. O Senhor traz pessoas para perto de nós e tudo é intencional. E a frase para nós é: grandes propósitos não nascem da sorte, nascem de uma preparação consagrada. Grandes propósitos nascem de uma preparação consagrada. Grandes propósitos nascem de uma preparação consagrada. Uma preparação consagrada gera grandes propósitos. Não queira a força de Sansão,
se você não estiver disposto a viver a disciplina da mãe de Sansão. Meu Deus. Tem gente que só quer a força. É aquela história, né? Tem gente que só vê quando a vitória chega. E só quer a vitória, que é a mesma bênção do irmão, mas não sabe todo o processo que o irmão viveu até chegar àquela bênção. Não queira a força de Sansão se você não estiver disposto a viver a disciplina da mãe de Sansão. O seu chamado é grande, mas ele começa no detalhe da sua obediência diária. Uau! O seu chamado é grande, mas ele começa no detalhe da sua obediência diária. Repete comigo. O meu chamado é grande, mas ele começa no detalhe da minha obediência diária. O meu chamado é grande e ele começa nos detalhes da minha obediência diária. Nos detalhes da obediência diária. Olha que chave, gente. Palavra-chave para nós do capítulo 13, preparação. Esse capítulo nos ensina que a autoridade espiritual e a capacidade de realizar grandes coisas começam na obediência às pequenas instruções. Ai, gente, capacidade de realizar grandes coisas começa na obediência das pequenas instruções. Coisas simples, faz o simples. Vamos fazer, aquela história do 1% todo dia é real. Às vezes a gente quer fazer tudo certo, perfeito, mas nós somos humanos. Se um exemplo na alimentação, no seu desejo de ter uma vida saudável com exercício, a alimentação, bebendo água, tal. Se você se propôs a beber 3 litros de água, não conseguiu beber, beba o máximo que você conseguir. Não é porque de manhã o propósito era beber 1 litro, não bebeu, aí já vai deixar de beber o restante da tarde, do dia. Beba e no dia seguinte continue. Na alimentação, conseguiu manter a parte da manhã direitinho, o almoço direitinho, final da tarde já foi um doce, de noite aí pediu lanche, no dia seguinte novamente comece de manhã direitinho, vai no adoçante, não jogue tudo para cima. O exercício físico, na segunda-feira se propôs a começar, começou, terça estava lá, quarta não foi, quinta acordou desanimado, mas vai, sexta-feira vai lá. Não deixa de fazer por conta de um dia, de uma situação. Eu falo para você, falando para mim, porque quantas vezes a gente deixa de continuar por conta de um tropeço, de uma falha. E tanto nessa situação do exemplo da vida saudável, quanto na vida espiritual, esse é o desejo do inimigo para nós. Que o tropeço seja motivo de voltar para trás, de parar, de não continuar, de retroceder. Isso que ele quer, é isso que ele espera que você faça. Mas contradiz ao inimigo, contradiz as estatísticas dele, sabe? Envergonho. Vai, continue, permaneça constante. Não pare, não retroceda, amém? Que o Senhor possa abençoar seu dia, sua vida. E encerrando com um trecho 123 do livro Eu Vou Sair Desse Deserto. Diz assim, conquiste a partir da obediência, deve ser a conquista. À medida que avançamos com sabedoria e dentro dos limites que Deus nos dá, podemos esperar que Ele nos surpreenda sempre. Isso está em Deuteronômio 11. Deus nos chama a caminhar com Ele e não a permanecer parados esperando que tudo aconteça de forma milagrosa. As bênçãos vêm à medida que caminhamos e é nesse processo que Ele nos surpreende, desde que respeitemos nossos limites e estejamos prontos para agir com discernimento. Lembre-se, não é o tamanho do passo que importa,
mas a constância da caminhada com Deus, aleluia! O Espírito Santo de Deus confirma todos os dias a sua palavra aqui para nós. Glória seja dada ao nosso Senhor que cuida dos detalhes. Continue caminhando no Senhor. Lembre-se, não é o tamanho do passo que importa, mas a constância da caminhada com Deus. Continue firme no Senhor. Não dê ouvidos às mentiras por conta de um tropeço. Não dê ouvidos às mentiras por conta de uma falha. Continue no Senhor, constância no Senhor, ore, se for caso de pedir perdão, peça perdão, se arrependa de fato, permaneça. Os tropeços podem acontecer, mas que não sejam por conta de uma mesma pedra. Entenderam, né? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, fique com Deus. Uma quinta-feira maravilhosa na presença do nosso Pai. E amanhã estaremos juntos para mais uma leitura. Se fez sentido para você esse vídeo, compartilhe. Escreva aqui nos comentários. Eu quero ouvir de você o que você achou desta palavra. Beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.